Muito bem. Pode ir lá, Carol. Ok, então pessoal, meu nome é Carolina, sou R1 de emergência do Odilon e hoje eu vou falar um pouquinho sobre drogas para intubação. Meu orientador foi o Dr. Luiz, emergencista. Então, a aula de hoje ela vai ser mais focada nas drogas para intubação e não tanto no procedimento. Porém, de certa forma, os temas se misturam, então é inevitável a gente falar sobre a sequência da intubação para a gente poder abordar detalhadamente as drogas de cada etapa. Então, as drogas para intubação, geralmente a gente organiza elas em forma de sequência rápida. A sequência rápida, ela consiste no uso de um sedativo, que tem um rápido início de ação, para a gente induzir rapidamente a inconsciência do paciente, e seguida por um bloqueador neuromuscular, a fim de criar condições ótimas de intubação. Então, não necessariamente a gente até fala, né, que essa sequência vai ser rápida. Ela precisa de ter essa constituição de sedação e bloqueio muscular, mas não necessariamente vai ser numa velocidade mais rápida. E a escolha adequada da droga de sedação e do bloqueador, ela vai minimizar o risco de aspiração e de efeitos adversos em decorrência da manipulação das vias aéreas. As fases da intubação vão ser, então, a pré-indução, indução e o bloqueio. O objetivo da pré-indução seria minimizar a resposta adrenérgica que a gente vai ter, inevitavelmente, pela laringoscopia. Atualmente, baseado em evidências, há uma tendência de não fazer essa pré-indução rotineiramente, e a sua indicação ela estaria mais restrita em pacientes que sabidamente estão com quadro de hipertensão intracraniana, ou uma crise hipertensiva, ou na síndrome coronariana aguda. E a gente vai ver mais detalhadamente o motivo disso. A indução, então, conforme foi dito, né, o objetivo é induzir a sedação rapidamente, deixar o paciente inconsciente, e por fim a gente paralisa, faz a paralisia muscular para poder, então, prosseguir com a intubação. Então, antes de falar melhor sobre as drogas da pré-indução, vale relembrar que a faringe, a laringe e a traqueia são regiões ricamente inervadas pelo simpático e pelo parasimpático. Quando a gente faz a laringoscopia, a gente inevitavelmente está estimulando uma gama de receptores e isso pode resultar em reflexos indesejáveis das vias aéreas, principalmente engasgo e tosse. E aí tem algumas peculiaridades, por exemplo, nas crianças é mais frequente que ocorra uma descarga parasimpática e isso acarreta em um risco maior de bradicardia, enquanto nos adultos é mais frequente a gente ter descarga simpática com aumento de frequência cardíaca, pressão arterial e pressão intracraniana, que seria o motivo, então, de a gente estar optando pelas drogas da pré-indução. E quando ocorre descarga parasimpática, o risco maior no adulto seria de broncoespasmo, enquanto na criança é a bradicardia. Aqui é só uma imagem ilustrativa mesmo, não vou entrar tanto em detalhes, só para a gente ver aqui quão conectados, né, estão as vias aéreas com os receptores sensoriais. E só para ter uma noção, nessa linha tracejada aqui no centro da traqueia é a região que é mais ricamente tem os neurônios sensoriais. Então, é muito fácil a gente perceber como que a gente pode, sem querer, estar estimulando isso no procedimento e gerando os reflexos de tosse e engasgo no paciente. Então, para a gente conhecer as drogas da intubação, é fundamental a gente conhecer as ampolas e também, principalmente, as ampolas disponíveis no nosso serviço. Então, eu tentei fotografar as ampolas que a gente tem para a gente conhecê-las e tê-las em mente quando a gente estiver prescrevendo. Então, na pré-indução, a gente teria duas opções de drogas, poderia ser o fentanil ou a lidocaína. Eu sempre vou deixar entre parênteses aí na frente da droga a posologia recomendada para intubação. Isso é para um exercício de repetição, né, para a gente ir memorizando, e pode servir de uma colinha depois também, se alguém quiser acessar esses slides para consulta no futuro. A pré-indução, ela é sabidamente eficaz se ela for feita pelo menos 3 minutos antes da laringoscopia. Então, em um caso assim, de extrema emergência, que você for proceder o mais rápido possível com a intubação, se você não conseguir aguardar esses 3 minutos, é recomendável que não se faça. Porque se você não aguarda o tempo, você vai ter os efeitos indesejáveis das drogas da pré-indução sem ter as vantagens, né? Porque não deu tempo de ter o efeito.
Então, considerar não fazer quando esse tempo não for possível de esperar. O fentanil é um opioide potente, a lidocaína vai ser um anestésico. E nesse slide que eu coloquei a ampola, então, do fentanil disponível no nosso serviço. E falando um pouquinho mais sobre o fentanil, então, a ampola, existe a ampola de 2 ml e a ampola de 10 ml. A ampola de 2 ml, tanto a de 10 ml, elas vão ser 50 microgramas por ml. Visto que a gente vai fazer 1 a 2 microgramas por quilo, geralmente a ampola de 2 ml de fentanil seria suficiente. E ele é feito sem diluição, em bolos, mas lento, porque existe um risco de rigidez torácica se você fizer um bolos rápido de fentanil. A evidência científica que a gente tem é que ele é eficaz para reduzir picos de hipertensão arterial e taquicardia associados à intubação, mas ele pode causar uma hipotensão muito importante, não sendo, então, recomendado para os pacientes que a gente está hemodinamicamente instável, a gente está com medo daquele paciente ficar mais hipotenso do que ele já está, então não está indicado nessas situações. E se houver tempo, dependendo da condição do paciente, é melhor você dar uma estabilizada nele, fazer as drogas vasoativas, poderia fazer um fluxadreno, uma noradrenalina, dependendo da circunstância, você estabiliza ele, melhora as condições hemodinâmicas antes de proceder com a intubação. Isso vai dar menor chance de complicação durante o procedimento. Na pré-indução, então, fentanil ou lidocaína. A ampola de lidocaína, a mais frequente vai ser a de 1%, que aí teria 10 miligramas por ml, só que ela não é tão recomendada assim quanto fentanil. A principal indicação seria em pacientes com broncoespasmo, então aquele paciente asma grave que você está entubando por falência respiratória, a lidocaína poderia ter alguma vantagem por questão de broncodilatação. Mas, atualmente, a evidência aponta que se você tiver salbutamol disponível no seu serviço e fizer jato de salbutamol antes, esse efeito, então, já seria alcançado. Então, não teria necessidade de você escolher a lidocaína se você tiver condição de fazer o salbutamol antes. E o salbutamol é muito disponível, né? A lidocaína, ela seria muito, assim, claramente contraindicada se o paciente tiver bloqueio, BAV de 2º grau MOPS 2 ou BAV de 3º grau e não esteja em uso de marca-passo. Nesse caso, você não pode estar fazendo a lidocaína na pré-indução. A indução, então, seria talvez a etapa mais crítica de escolha de drogas, porque nós temos aí uma ampla variedade de drogas, depende muito de cada serviço vai ter uma variedade de drogas mais disponíveis, e os efeitos adversos vão ter um grande impacto de acordo com cada perfil de paciente. Então, assim, na indução a gente teria de opções a ketamina, que seria usado a 1 a 2 miligramas por quilo, o etomidato, 0,15 a 0,3 miligramas por quilo, propofol, 2 miligramas por quilo, o midazolam, que seria 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, e por último escolho o tiopental, de 3 a 5 miligramas por quilo. Agora a gente vai detalhar melhor cada uma dessas drogas. A ketamina, a ampola dela geralmente é 50 miligramas por ml. A gente sabe que ela é analgésica e dissociativa na dose de 2 miligramas por quilo. Então, o interessante da ketamina seria evitar ali estar usando drogas de pré-indução e, ao mesmo tempo, conseguir dar esse efeito analgésico para o paciente. E ela tem uma ampla variedade de vias. Ela pode ser feita basicamente endovenosa, intramuscular, intranasal, oral, retal, intraóssea. Geralmente, na intubação, a gente vai priorizar, né, o endovenoso. E na impossibilidade ali de um acesso endovenoso, como por exemplo no pré-hospitalar, poderia estar fazendo a ketamina por via intraóssea sem problemas, só que aí, geralmente você vai estar fazendo 100 miligramas em dose única, que a revisão de literatura que eu fiz apontava para fazer essa dose, ao invés de fazer a dose padrão que a gente calcularia ali de miligramas por quilo. E a ketamina, ela geralmente, o efeito dela vai iniciar entre 45 e 60 segundos depois que a gente faz e dura cerca de 10 a 20 minutos. Uma grande vantagem da droga é que ela vai preservar o drive respiratório. Então, aqueles pacientes que têm preditor de via aérea difícil, que a gente está com medo de talvez, né, não conseguir
um sucesso ali na primeira tentativa, você preservar o drive respiratório é uma escolha muito interessante. A ketamina ela tem um bom efeito de broncodilatação, então também é uma boa escolha em pacientes com asma. E ela tem alguns efeitos adversos, isquemia miocárdica, então não é uma boa escolha para pacientes com síndrome coronariana aguda ou alguma instabilidade hemodinâmica relacionada principalmente com patologias cardiovasculares. E pesadelos, alucinações com a ketamina são muito frequentes, então é esperado que o paciente venha a ter algum tipo de agitação depois do uso de ketamina. É mais comum em pacientes psiquiátricos, mas em geral, na amostra toda da população, é bem frequente. E pode ocorrer com o uso da ketamina, manutenção de olhos abertos, e até às vezes você fica, né, com medo, será que o paciente está induzido mesmo, né, está sedado? Mas você vê que ele está dissociado, só que ele mantém os olhos abertos. E pode ocorrer também lacrimejamento e até nistagmo com o uso da ketamina. O etomidato é uma droga muito interessante, porque quando você usa ele, ele é muito cardioestável, assim, muito hemodinamicamente estável. Então, o paciente ele não altera tanto os dados vitais, isso dá uma segurança entre o procedimento muito boa. Geralmente, a apresentação dele vai ser essa ampola de 2 mg por ml, essa ampola que a gente tem no nosso serviço. E a dose para intubação, ela vai variar ali de 0,15 a 0,3 mg por quilo. Se você geralmente calcular 1 ml a cada 10 quilos, vai chegar próximo aqui desse alvo. O início de ação vai ser entre 15 e 45 segundos, com duração de 3 a 12 minutos. Tem um relato na literatura de que o etomidato poderia aumentar a resistência das vias aéreas, mas, ao mesmo tempo, não está contraindicado seu uso em pacientes com broncoespasmo. Mas, como toda droga, nenhuma droga que a gente usa para intubar é perfeita. Os efeitos adversos do etomidato são principalmente a insuficiência adrenal, que vai ser explorado um pouquinho mais para frente na aula, e possibilidade de mioclonias. Então, pacientes que estão com crises convulsivas, talvez se torne um fator de confusão. O midazolam vai ser uma droga que também a gente tem 2 tipos de ampolas mais frequentes. Tem a ampola de 3 ml, com total de 15 mg, ou uma ampola de 10 ml, com total de 50 mg. Independente da quantidade de ml da ampola, a apresentação é 5 mg por ml. No nosso serviço estava em falta a ampola de 3 ml semana passada, e aí eu fotografei essa aqui, que é a de 10 ml. A gente sabe que usando concomitantemente opioides e benzodiazepínicos, a sedação pode ficar muito profunda, pode gerar depressão respiratória e até morte. Então, a combinação fentanil e midazolam, ela é um pouco perigosa, principalmente dependendo do perfil do nosso paciente. De forma que o midazolam hoje em dia, ele não está na primeira escolha assim, de droga para intubar, mas ele acaba sendo escolhido em muitas situações que ele não seria escolhido, né, na presença de outras drogas, por questão de disponibilidade do serviço. Tem serviço que só vai ter midazolam como indutor. O início de ação dele vai ser 30 a 60 segundos e vai durar cerca de 15 a 30 minutos. E foi muito ressaltado nos artigos que eu li que às vezes acontece subdose de midazolam para intubação. Então, os artigos até questionam se talvez é porque o prescritor está acostumado a prescrever o midazolam para outras finalidades que não sejam intubação, então talvez por um vício prescreveria uma subdose, mas que a subdose é muito ruim porque você não alcança o efeito desejado, né, que é induzir a inconsciência e a amnésia também que o midazolam causa, que é bom, né, para o paciente não se lembrar daquilo. Então, os artigos ressaltavam muito para não fazer subdose de midazolam. E a grande vantagem dele é o efeito anticonvulsivante, então para pacientes como, por exemplo, status epiléptico, poderia ser uma escolha interessante. O Propofol é uma droga que já vai ser um pouco menos disponível do que ketamina e etomidato, talvez pelo custo. E usualmente para entubar é preconizado 2 mg por quilo, mas também poderia ser usado de 1,5 a 3 mg por quilo, dependendo da referência.
A ampola de Propofol também é variável. A gente tem a ampola de 1%, que seria 10 miligramas por ml, e a ampola de 2%, que seria 20 miligramas por ml. O início de ação dele é muito rápido, 15 a 45 segundos, e ele dura por pouco tempo, de 5 a 10 minutos. Então, ele é um sedativo muito interessante para, por exemplo, pacientes que a gente vai fazer endoscopia, que a gente quer só fazer o procedimento, quer que o paciente acorde rápido. Ele não é analgésico, ele é só sedativo. E ele causa amnésia também, então teria a mesma vantagem do ponto de vista do midazolam nesse aspecto. Ele reduz a resistência das vias aéreas, sendo uma indução interessante também em casos de broncoespasmo. E o Propofol, como né, nenhuma droga é perfeita, o que são os efeitos adversos esperados com ele? Pode causar depressão miocárdica e vasodilatação periférica, então, dependendo do tipo de choque que se trata aquele paciente que vai ser entubado, não é uma droga interessante. É esperado, ao fazer o Propofol, que o paciente tenha uma queda ali de pelo menos 10 milímetros da pressão arterial média, então também se for um paciente que está com uma pressão muito limítrofe, pode ser perigoso. Ele não prolonga o intervalo QT, já tentaram levantar essa dúvida, né, se teria algum problema, dependendo do quadro cardiológico do paciente, mas quanto a isso, os estudos não mostraram preocupação. E ele pode levar a um aumento de triglicérides e lipase, porque é uma droga muito lipídica, mas também é um aumento transitório, sem grandes repercussões. A literatura menciona o uso do Ketofol. O que seria isso? Seria uma associação de ketamina e propofol. Eu não sei até que ponto isso é feito na emergência ou se é mais uma associação feita a nível de bloco, né, para anestesista. Mas a literatura fala que é interessante porque a ketamina e o propofol sendo feitos juntos, você reduz 50% da dose de cada um. Você não causa tanta hipotensão, porque a ketamina contrabalanceia os efeitos do propofol. E você melhora a broncodilatação. Então, seria menos arriscado do que fazer as drogas individualmente. Você pegaria um pouco de coisa boa de cada droga e reduzindo as doses que você precisa fazer. Por fim, na parte de indução, vou falar sobre o tiopental. O tiopental seria a última das escolhas. É até, de certa forma, proibitivo você escolher o tiopental se você tiver disponível o etomidato, ketamina ou propofol no seu serviço. A vantagem dele seria que ele inibe a atividade neuronal, então pacientes vítimas de TCE poderia ter vantagens com o tiopental. Ou pacientes com hipertensão intracraniana, crises convulsivas, pacientes neurológicos. Ele pode causar hipotensão, pode causar liberação histamínica, isso vai induzir ou exacerbar broncoespasmos em pacientes que já têm esse problema, vai ser perigoso, né? E ele também teria, de certa forma, um efeito imunossupressor, deixando ele inadequado para a sepse. Então, tá dando para ver que o uso dele é bem restrito. Seria quase que na indisponibilidade de qualquer outra droga mesmo. A ampola dele é um pó para diluir, e pode ser ampola de 500 ou ampola de 1 grama. A dose preconizada é 3 a 5 miligramas por quilo, dose preconizada para intubação. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu achei interessante, né, dos artigos que o Luiz me orientou. Existem estudos sobre a associação de fentanil com ketamina. A gente pensaria até assim, por que associar fentanil com ketamina se a ketamina sabidamente teria a dose dissociativa e analgésica, né? Ali naquela posologia de 2 miligramas por quilo. Então, foram feitos estudos para tentar ver se essa associação traria benefícios. Será que se eu associar o fentanil com a ketamina, eu vou facilitar a intubação? Será que vai ter vantagem a gente fazer esse tipo de associação? Então, aqui é uma revisão sistemática. Foi avaliado nesse estudo a estabilidade hemodinâmica dos pacientes com a associação fentanil-ketamina ou com o paciente que recebeu só ketamina, as condições de intubação e se houve hipotensão pós-intubação, né, tanto no grupo com e sem fentanil. Nessa revisão sistemática, 2.849 estudos foram selecionados, sendo 34 lidos na íntegra.
Um estudo japonês avaliou mais de 7.000 pacientes e nele o grupo com fentanil foi entubado mais facilmente. Só que esse estudo ele teve um viés importante, que o grupo que foi entubado mais facilmente também foi um grupo atendido num hospital com entubadores mais experientes e onde tinha maior disponibilidade de vídeo laringo. Então, assim, fica aquela sensação de, será que esse paciente foi entubado mais facilmente porque tinha um entubador mais experiente e tinha até vídeo laringo? Será que, né? Então, não está parecendo que foi o fentanil o fator de benefício. Então, assim, com base nisso, por enquanto, não há na literatura dados suficientes para indicar essa associação. A gente segue, então, fazendo, quando for fazer a ketamina, optando por não fazer a pré-indução com fentanil, porque até o momento não há evidência científica de que isso seja vantajoso para o paciente. E a grande polêmica do etomidato e a insuficiência adrenal. Como eu falei, nenhuma droga que a gente usa para entubar é perfeita, né? E por mais que a gente ache o etomidato maravilhoso, eu até me perguntava isso, pensava assim, mas qual que será que é o problema com o etomidato? Porque tá parecendo tão bom. Mas o problema dele, então, seria o risco de insuficiência adrenal. Então, só para relembrar um pouquinho sobre a insuficiência adrenal, em um processo inflamatório, como por exemplo na sepse, a gente tem citocinas inflamatórias que vão favorecer a liberação de hormônio liberador de corticotrofina e vasopressina pelo hipotálamo. Sendo liberado isso pelo hipotálamo, essas substâncias atuam na hipófise, que por sua vez libera o ACTH, que estimula o córtex adrenal a secretar glicocorticoides e outros esteroides. E aí, os glicocorticoides por retroalimentação vão inibir o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E quando você tem a perda desse ciclo na insuficiência adrenal aguda do paciente com sepse, você tem perda no ritmo circadiano e isso acarreta em maior mortalidade na UTI. E a insuficiência adrenal, nesses casos, pode ser relativa ou absoluta, dependendo do nível de cortisol do paciente. Então, a gente vê que se aumenta a mortalidade, não é interessante a gente ter. Então, afinal, uma dose única de etomidato, ela aumenta ou não a mortalidade em pacientes com sepsis? Então, foi feita uma revisão sistemática para tentar ver isso, porque nós estamos falando de fazer uma dose única de etomidato. A gente fala assim, não, vamos fazer uma dose só para entubar, a gente não vai usar o etomidato depois de novo. Será que uma dose vai fazer o paciente ter insuficiência adrenal e morrer por conta disso? Então, foi avaliado isso nessa revisão sistemática. Foi uma revisão de literatura e meta-análise feita em 2015. Foram incluídos 18 estudos, sendo 16 observacionais e 2 ensaios clínicos randomizados, totalizando 5.552 pacientes envolvidos. Houve um viés de seleção, porque a conclusão desse estudo ela foi feita a partir de estudos observacionais, majoritariamente, apesar de ter sido uma pesquisa bem criteriosa, com uma amostra significativa. Então, assim, o que concluiu? Concluiu que o etomidato, mesmo quando você faz ele só na dose, né, só uma vez, só para entubar, ele foi associado, sim, a um maior índice de insuficiência adrenal, mas isso não acarretou em maior mortalidade. E aí você poderia pensar assim, mas o paciente vai fazer insuficiência adrenal porque a gente fez o etomidato, então eu vou entrar com hidrocortisona. A hidrocortisona, nas primeiras 48 horas após o uso de etomidato, ela não conseguiu evitar que o paciente tivesse insuficiência adrenal. E ela não teve impacto na mortalidade em 28 dias nesse estudo aqui, Córticos, né, de 2008. E questionou-se também, na discussão desse artigo, se só o etomidato mesmo, o responsável por esse índice todo de insuficiência adrenal, ou se a manutenção dos pacientes no CTI com fentanil e midazolam estariam contribuindo para isso. Então, seria um outro critério que precisaria ser mais refinado no futuro estudo, para a gente entender se, né, talvez você usar o etomidato e um paciente não precisar tanto de sedação, será que isso faria ele ter menos insuficiência adrenal? Uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Nesse contexto, a hidrocortisona, então, ela não foi capaz de reduzir a mortalidade, mas ela reduziu o tempo de duração do choque séptico, o que não deixa de ser uma vantagem, né? Porque o paciente ficando menos tempo chocado, ele vai
receber droga vasoativa por menos tempo, vai favorecer ele ter menos complicações em outros aspectos. Então, de qualquer forma, continua sendo preconizado o uso da hidrocortisona. E por fim, então, o bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular, a gente tem duas drogas, né, disponíveis, ou a succinilcolina ou o rucurônio. Inicialmente, vou começar pela succinilcolina, também chamada de succinilcolina, inclusive no nosso serviço, é esse o nome que consta na ampola. Isso pode gerar confusão, porque às vezes você fala, pega succinilcolina no carrinho, e aí está escrito succinilcolina, isso aconteceu até um dia no CTI comigo. Mas, enfim, é uma ampola que é pó também para diluição, e geralmente a dose preconizada vai ser 1,5 miligramas por quilo. Vai ter referência que fala que pode ser 1 a 1,5 miligramas por quilo. Mas os estudos também bateram muito na tecla de que é melhor você fazer uma superdose de succinilcolina do que uma subdose. Porque você fazer uma superdose, isso em termos de efeitos adversos, de risco para o paciente, é baixíssimo. E você fazer uma subdose, o risco de falhar uma IOT e você ter problemas pela falha da IOT é muito maior. Então, é recomendado que você calcule 1,5, porque é melhor sobrar do que faltar succinilcolina nesse aspecto. A paralisação ela vai ocorrer cerca de 45, 60 segundos após a infusão e vai durar cerca de 6 a 10 minutos, o que é legal porque o paciente não vai ficar ali muito tempo bloqueado. Os efeitos adversos, o principal vai ser a hipercalemia. Os outros são meio que relativos, assim. Pode causar um aumento da pressão intraocular, pode causar bradicardia em crianças, pode causar trismo, que seria uma dificuldade de abertura da boca, mas isso aqui não vai acarretar em grandes contraindicações, porque o trauma penetrante ocular seria uma contraindicação relativa ao uso da succinilcolina. Então, assim, o mais importante mesmo da gente lembrar é a hipercalemia e a contraindicação absoluta também, que seria a história familiar de hipertermia maligna, que, embora raro, deve ser lembrado. E deve-se evitar o uso, né, mas não é uma contraindicação absoluta, o uso em grandes queimados, rabdomiólise, e AVE com mais de 72 horas de evolução. O rucurônio, ele não apresentou grandes vantagens com relação à succinilcolina. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação, né, tipo, o rucurônio é chique, eu vou usar o rucurônio, que ele vai ser muito melhor. Mas não, até que a indicação é que você use o rucurônio mesmo quando você tiver uma contraindicação, né, uma evidência de que a succinilcolina não seria a melhor droga, então você optaria pelo rucurônio. Comparativamente com a ampola do succinilcolina, enquanto a ampola do succinilcolina é um pó, o rucurônio é um líquido que precisa de armazenamento em geladeira, o que torna ele inadequado para o uso no pré-hospitalar, né, por uma questão de logística de armazenamento. E a ampola, então, geralmente vai ser 50 miligramas, 10 miligramas por ml, e a dose é 1 a 1,2 miligramas por quilo, sendo que tem artigos que também falam para você apostar em 1,4 miligramas por quilo, pelo mesmo raciocínio da succinilcolina, que você fazer uma superdose não vai trazer tantos malefícios, e você fazer uma subdose e não conseguir entubar esse paciente de primeira, porque ele não ficou adequadamente bloqueado, isso sim seria muito ruim. O tempo de ação dele é 45 a 60 segundos para ele começar a fazer o efeito, e ele dura 45 minutos. Isso às vezes pode ser muito ruim, porque o paciente, a gente viu que a maioria das drogas de indução vai ter um efeito máximo de 20 minutos. Então, teria um risco desse paciente não estar mais inconsciente e estar bloqueado, que pode ser traumatizante. Então, dependendo, né, da situação, não é muito legal você usar o rucurônio por conta disso. E existe um reversor do rucurônio, né, por conta dessa questão dele durar muito tempo, se você precisar reverter o efeito, por qualquer que seja a razão, existe o Sugamadex, mas também não é uma droga muito disponível. É preconizado fazer na dose de 16 miligramas por quilo.
E a contraindicação relativa ao rocurônio seria a via aérea difícil, justamente pelo tempo que você curaria desse doente, né? Que 45 minutos aí fica muito difícil se você não tiver o reversor na mão. Esse paciente vai ficar 45 minutos bloqueados e se ele tem uma via aérea difícil, isso pode acarretar em muitos problemas. Essas foram as minhas referências. Eu fiz uma aula mais resumidinha mesmo. Muito bem, Carol. Estreando bem aqui, né? Primeira apresentação na residência. Isso. Vou voltar aqui. Acho que por enquanto você pode parar de compartilhar a tela, convidar todo mundo para abrir a câmera, né? Para a gente discutir. Deixa eu tentar fechar aqui. Tô tentando descobrir como que eu fechei da outra vez. Deu? Certinho, Carol, deu certo. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Comentário? Claro. Oi, Nath. Tá me ouvindo aí? E Luiz, Joia. E orientador. Carol? Nossa, correria que foi, viu? Encontrei com a Carol no CTI. E aí ela falou, pô, me orienta e tal. Eu falei, pô, tinha um tema mais difícil, não? Mais polêmico do que esse, porque esse é difícil pra caramba. Mas ela se interessou principalmente para poder ela mesma estudar, assim, por ser um tema polêmico, sentar. E aí eu fui mandando uma enxurrada de artigo para ela. E, assim, todos os artigos também são polêmicos, porque a maioria dos estudos em relação a isso são observacionais, ou mesmo os que são ensaios clínicos têm um monte de viés, porque é difícil randomizar. E aí tem diferente método, que um usa videolaringe, o outro não, e um é intubador mais experiente, o outro não. Então é difícil de randomizar isso para ficar bem igual. Mas achei que ela apresentou bem, então, Carol, parabéns. Você resumiu de uma forma bem sintética e acho que para quem está no R1 falar de um tema desse é difícil para caramba. Para a gente que já está trabalhando há mais tempo é bem difícil. Para o R1 então é muita informação, muito artigo para ler. Mas achei que você navegou nas polêmicas com tranquilidade. Em relação ao rocurônio, lembrar que tem o reversor, né, gente? Mas para a gente na emergência ele é pouco aplicável, porque a gente não pode pedir o paciente para voltar amanhã. Então, para a gente entubar ele acordado. Então, geralmente, esse problema dele fazer um bloqueio prolongado na via aérea difícil, no nosso caso, não se aplica tanto, porque na emergência a gente não tem essa opção de voltar atrás, falar, não, não vou entubar mais não, deixa que amanhã a gente tenta de novo, deixa eu chamar meu chefe ali daqui a pouco. Mas é isso, acho que, em geral, você comentou tudo que tinha para comentar, falou bem das drogas que tem que falar, falou mal das drogas que tem que falar, levantou o ponto bom e o ponto difícil de cada uma. Não tem nenhuma que é excelente, não tem nenhuma que também é proibida. Cada uma tem suas vantagens, suas desvantagens. O importante é saber julgar para aquele paciente, para que lado a gente vai. Então, vai ter paciente que vai ser melhor usar ketamina, vai ter paciente que vai ser melhor usar midazolam. É isso. E essa baby conversando aí, gente, que delícia, hein? Essa bebezinha tá jantando, tô dando janta para ela aqui. A gente mudou de casa hoje. E aí ela tá aqui comendo antes de dormir. Mas está interagindo na aula, né? Aí, fala oi. Oh, meu Deus, da manhã.
Gracinha. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Luiz. Lara queria perguntar? Ei, Nath, tá me ouvindo? Estamos. Parabéns aí, Carol, pela apresentação, foi ótimo. Obrigada. Em relação às drogas e tudo, as indicações e contraindicações, só uma retórica que eu queria fazer, inclusive foi ontem, durante o plantão, a gente estava discutindo isso, sobre o rocurônio. A gente teve uma discussão recente, até no início desse ano, sobre o rocurônio no pré-hospitalar, sobre essa questão de ter que ficar armazenado refrigerado. Geladeira. Quando a gente vai olhar as orientações do fabricante, eles orientam ficar armazenado, acho que 3 a 8 graus Celsius, mas uma vez isso não exclui o fato de que ele pode ficar fora da geladeira. Uma vez fora da geladeira, ele pode ficar até 12 semanas fora da geladeira. Então, diante disso, da gente ter revisto essa literatura e visto as orientações do próprio fabricante do rocurônio no Brasil. Ai, só um minutinho. Acho que alguém chegou. iFood, deixa. Desculpa. E uma vez a gente tendo revisto essas questões, né, a gente passou a implementar no próprio SAMU mesmo, aqui de Belo Horizonte. Então, a gente tem o rocurônio dentro da ambulância já se atentando para esse prazo de validade. Então, foi uma coisa assim, uma curiosidade legal, porque desde que eu me entendo por residente, eu achava que também o rocurônio tinha que ser colocado na geladeira e fim, mal podia tirar, já tinha que usar correndo. E a gente Eu hoje pensava isso também. a Foi bom gente seu hoje comentário. que não é bem isso, sabe? Não que isso vai mudar as nossas condutas nem nada, mas assim, só um Mas comentário é bom legal. saber, né? Com E no certeza. pré-hospitalar isso é legal de saber, porque às vezes é raro, mas assim, de vez em quando a gente pega paciente com encarceramento, risco de rabdomiólise, né? E que talvez, infelizmente, precisa de intubação, que não num cenário ideal, mas talvez precise, e às vezes vira uma alternativa, assim, que da gente ter no pré-hospitalar disponível. Mas, assim, parabéns pela aula, acho que Obrigada. foi bem objetivo e sucinto aí pra gente na emergência lá, tá bom? Tá, já, obrigada. Ô, Lara, e antes da Esmeralda perguntar, vocês usam no pré-hospitalar geralmente para qual contexto que levantou essa Assim, necessidade? Assim? para te falar bem a verdade, para intubação mesmo no pré-hospitalar, a gente usa muito mais sulfametônio, né? Nesses casos assim de rabdomiólise, assim, que a gente tem suspeita forte, né, de paciente encarcerado, que precisa ser intubado de forma rápida, não dá tempo de chegar no hospital, que é muito raro aqui em Belo Horizonte, às vezes a gente pensa em usar rocurônio, ou mesmo pensando em outro cenário, às vezes o paciente está intubado, a gente vai fazer uma interhospitalar de paciente intubado, e às vezes a gente precisa bloquear, que só a sedação ali não está sendo muito eficaz, o paciente está entrando muito, risco de estote na própria Inter, aí a gente faz um bolus do rocurônio, que não é a droga melhor de bloqueador neuromuscular nesse cenário, mas é a que a gente tem, né, que a gente tem os dois, que é o rocurônio e sulfametônio, e às vezes a gente usa durante essa interhospitalar aí, sabe? É Pessoal, interessante comentar, Lara, aproveitar que você trouxe essa questão. Existe uma droga, um bloqueador, que ele pode ser mantido fora da geladeira, que é o Vecurone, mas ele é bem mais caro. Então, assim, alguns SAMUs no estado tem, o SAMU que eu trabalhava no interior a gente tinha, mas é realmente para indicações muito, muito pontuais, mas ele realmente não precisa ser refrigerado, então tem essa vantagem de você não ter esse período curto de validade, ele fica na mochila, só que ele é bem mais caro que o Rocurone. Sim, sim. O SAMU daqui tem Vecurone também. E não é tão mais caro assim, não. É um pouquinho só. Só que ele é em pó, né? Você tem que reconstituir. E considerando que você não vai perder a ampola, né? Se ela ficar algumas horas, acaba sendo custo efetivo, mesmo sendo um pouco mais caro.
porque, não usei, saí, tirei da geladeira, ele ficou de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias, eu não perdi a ampola. E o Rocurônio, tudo bem, ele tem uma validade por algumas horas, mas depois de umas horas ele vai perder se não refrigerar de novo. Então, talvez seja custo efetivo. Vocês entendem por que preferiu o Rocurônio na rabdomiólise nas lesões que a Lara está falando? Pela hipercalemia, né, que vai causar. Uhum. Esse efeito é relevante, sim? Ou é mais lenda? O que vocês... De onde que vem? E por que que o Rocurônio, por que que um vai evitar e o outro não? Qual que é? Fisiopatologia, não sei essa parte. A gente tem o bloqueio neuromuscular, ele é dividido em 2 grupos, né? O bloqueador neuromuscular é dividido em despolarizante e não despolarizante, não é? Vocês lembram disso? Você chegou a ver? Peguei. Então, é dessa teoria mesmo, né? Que você, e aí o risco maior, até estou aproveitando aqui a oportunidade de falar, não é no paciente que já vai ter um pouco, que já tem um risco um pouco maior do potássio, um pouco mais elevado e tudo, porque esse aumento é muito pequeno, não vai ser isso que vai. É o paciente que tem risco, é um paciente em geral que está em risco de lesão muscular pela despolarização. Então, vai ser principalmente o paciente com doença muscular e os pacientes muito rígidos. E aí as pessoas, às vezes, deixam a situação mais perigosa, é aquele paciente que está, aquele paciente espástico, e às vezes ele vai ser subestimado, esse paciente. Então, se for para preocupar com esse risco de uma liberação maior de potássio, a gente vai deixar em especial para esse paciente que tem o risco de lesar mais. Esse aumento é muito pequenininho, habitualmente, né? Então, claro que esse é o racional, né? Só para que vocês vão saber um pouco que vocês estão fazendo isso, né? Então, ninguém vai deixar de entubar um paciente aí que precisa, porque está preocupado ali um pouco com um pequeno aumento de potássio num desses cenários. É muito pequeno esse aumento, né? E aí, só ter o cuidado, mas é nesses outros cenários, principalmente doença neuromuscular espástica. Eu quis perguntar para a Lara, quando que eles usam o SAMU, até para saber, né, se não está usando o Rocurônio para mais mesmo sem indicação, né? Eu lembro na minha residência a gente tinha muito essa discussão de succinil versus Rocurônio, porque tinha aquelas listinhas feitas, né, para hipertensão intracraniana, para outros cenários, de ser meio regra, assim, usar Rocurônio. E aí, de pensar também de qual a sua tranquilidade em usar Rocurônio, né? Você não vai inaugurar o uso do Rocurônio, sendo que você não tem muita experiência para entubar. Na maioria dos cenários, o succinil vai estar bem indicado, principalmente por ele ser mais seguro, né? E não promover um bloqueio por tanto tempo e você não ter estratégia ali para plano B e C mesmo, de manejar a via aérea do paciente, né? O Luiz Ô, falou Nath, que o tema é polêmico, né? perdão. Vai lá, ó. A gente não tá te vendo, quando você fala, a gente não te vê, não aparece pra gente. A minha câmera aqui não é muito das melhores, não. Mas, ô, Nath, realmente, assim, é uma pergunta que eu mesma me fiz, sabe? Quando eu peguei essa transição do Rocurônio no SAMU, assim, particularmente, se for falar assim, indicação de entubar no pré-hospitalar mesmo, você pegou o paciente, né? Não é uma interhospitalar nem nada. Com o Rocurônio, assim, é para contar nos dedos e olhe lá, né? Porque quando a gente vai ler na literatura as contraindicações, tem muita gente que fala, assim, que o pessoal fala, é hemorrágica, é contraindicação. A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, né? E aí o pessoal pergunta, então no pré-hospitalar se você pegou uma suspeita forte de AVE e tem uma clínica mais sugestiva, né? Obviamente não vai ter a imagem, mas tem uma clínica mais sugestiva de hemorrágico e o paciente não está protegendo de aéreo, você vai precisar entubar ali no pré-hospitalar, você vai fazer o crônico? Não.
a gente não faz, sabe? Assim, não é indicação absoluta de rocurônio e obviamente, nem contraindicação absoluta de que ele sim, mas, assim, adaptando ao cenário pré-hospitalar mesmo, eu acho que uma indicação, assim, melhor, assim, para você falar, não, o rocurônio está bem indicado, é nesse caso, né? Se o paciente precisar ser entubado mesmo, num cenário de assim, suspeita fortíssima clínica barra traumática de uma rabdomiólise, né? Um paciente que está um trauma gravíssimo, está encarcerado, você não vai conseguir tirar ele dali e levar para o hospital sem proteção de via aérea, né? Num cenário catastrófico mesmo, que às vezes é raro, mas às vezes, por exemplo, chega no João 23, um paciente assim que a gente pegou recentemente, inclusive, do pré-hospitalar, que é um paciente que ficou muito tempo encarcerado, e chegou lá em franca uma hipercalemia de 10. Assim, ele chegou e poucos minutos depois ele parou por hipercalemia mesmo, mas diante dessa rabdomiólise. Eu nem sei com que ele foi entubado, nem nada. Isso não é uma discussão para agora, mas talvez um cenário que talvez a gente poderia pensar numa indicação mais razoável, né? Assim, de fazer essa troca do succinilmetônio para o rocurônio. Esmeralda estava com a mão levantada há um tempão, Esmer. Eu fiquei só curiosa com em que tipo de situação que a gente iria precisar reverter o efeito do rocurônio, né? Usando o Sugammadex. Igual o Luiz falou aqui, isso não deve ser muito comum na emergência, mas é só porque eu fiquei curiosa mesmo, assim, de entender quando que isso estaria indicado, que tipo de situação que a gente viveria essa necessidade. Eu vi artigo falando para reverter até por conforto do paciente, para ele não ficar nessa questão bloqueado e sem sedação, sabe? Em determinadas situações, se poderia reverter por isso. Mas que eu imagino que seja um motivo, né? Que você reverteria pensando na emergência. Mas outras indicações sem ser a dificuldade para entubar, né? E essa questão do conforto eu não consigo pensar. Beleza, obrigada. Agora não é mais uma necessidade tão grande, né? Mas a indicação maravilhosa para o rocurônio era Covid, né? Então, para quem está no pré-hospitalar não está vendo muito, mas faz uma diferença absurda para a gente conseguir entubar. Por que ele era tão melhor? Que você conseguia ajustar a ventilação mecânica, né? Do paciente. Com ele curarizado, né? E aí você já conseguia deixar o paciente. Você já conseguia fazer os testes aí para ver se a sua ventilação estava apropriada. No SAMU, então, nem se fala, né? Conseguir garantir apesar de que o Covid que o SAMU tinha que entubar em cena, em geral, tinha chance boa de não chegar no hospital, mas para a gente era uma grande vantagem, né? O estudo mais importante de comparar rocurônio com o succinilmetônio, ele encontra até um grupo representativo até tem um número de residentes médicos experientes, igualdade de efetividade se a dose de rocurônio foi de 1,5 por quilo. Então, o que eu sempre é o que a Nath falou, você não vai querer começar a aprender, não vai ser no seu primeiro TOT que você vai aprender, não vai querer testar lá o rocurônio, mas mesmo entre residentes inexperientes, nessa dose de 1,5, a eficiência no caso foi entubar de primeira e conseguir melhor exposição de glote, cordas vocais, né? Então, ele conseguiu um resultado muito semelhante. O que a gente recomenda é usar a dose, é uma das coisas que a gente usa dose mesmo. Então, por ser o melhor, então eu fico vendo assim, muita variação de dose, eu acho que a gente tem essa referência mesmo, que o estudo que mostrou a equivalência usou 1,5, então
Por isso que no guia lá, quando vocês pegarem lá, né, a pranchinha lá do poli, tudo, ele está com 0,5 por causa desse estudo específico, né, que é o que conseguiu igualdade aí de sucesso. E aí, na sala de emergência, não foi no pré-hospitalar, e para profissionais com competência semelhante né, ao nosso grupo aqui. Seria um estudo representativo para a nossa realidade. Falar em dose, só lembrar que já aconteceu comigo, assim, eu no plantão algumas vezes, ficar atento ao midazolam. A gente quase não usa, né, gente? É difícil a gente usar No Odilon tem muita droga boa, né? Você tem ketamina, você tem etomidate, você tem propofol. Então, por aqui que você vai usar midazolam? Mas ficar atento que eu já vi evento adverso por causa da diferença de quantidade das ampolas, né? Faz uma ampola inteira 10 ml, faz uma ampola inteira 3 ml, é bem diferente. Mesmo em outros cenários. E a gente tem as duas frequentemente, né? E dá Por isso que eu ressaltei na aula que existia as duas apresentações, né? E que é mais importante a gente memorizar as miligramas por quilo de cada ampola e calcular a dose preconizada por quilo, para não correr o risco de você cair nesse vício e mandar fazer uma ampola. Mesma coisa com fentanil, né? Aquela ampola que eu mostrei lá no nosso serviço é 10 ml e existe a ampola de 2. A literatura até fala uma ampola de 2 é suficiente. Você manda fazer uma ampola, você faz uma superdose catastrófica. Uhum. E ter cola, né, gente? Não precisa decorar as doses, né? Precisa ter cola. Trabalhar sem celular não dá, né? Acabou a bateria, eu tenho que trocar o plantão, né? Mas eu vi que você falou da lidocaína, né? Para evidências de não usar hipertensão intracraniana, fiquei até curiosa porque a gente usava muito, né? De pacotão lidocaína para hipertensão intracraniana. Pois é, aí se tornou controverso, sabe? Já tem estudo mostrando que não foi bom. Então, a contraindicação que restou dela seria mais no broncoespasmo mesmo, com essa ressalva de que se você fizer o salbutamol antes, você já vai ter o benefício da broncodilatação. Então... na verdade, ficou difícil achar aplicabilidade mesmo, né? Para ela eu nem sei se a gente tem ela. A gente tem ela? Eu não procurei a ampola dela na farmácia. Tem, porque é a mesma que a gente vai usar para diversas outras... É a mesma da cirurgia geral? É a mesma ampolinha, então? Uhum. Ela faltou fotografar a ampolinha dela. Tá TV, né? Taquicardia ventricular. Uhum. Tá lá no carrinho para isso. Lidoca 10%. Nossa, esqueci o que falar. Hipertensão intracraniana? Isso, foi. Isso vem, já datou também, né? Vem da história do uso da lidocaína para diminuir a hipertensão intracraniana durante a aspiração de traqueostomia e tubo. Então, quando o paciente está monitorizado com PIC e você aspira, você faz a injeção de lidocaína, pré-aspiração de vias aéreas, diminui a pressão intracraniana monitorada pelo PIC. E aí vem daí a evidência indireta do uso da lidocaína na intubação. Foi usado por muitos anos. E, ao final das contas, né, foi aumentando o número de estudos que isso não foi utilizado, mais do que falar que faz mal ou faz bem. Como o Luiz falou, o tema é polêmico, se for entrar, então não tem nenhuma evidência realmente boa que joga isso por terra, mas aí a questão é que não tinha um bom motivo para usar, né? Então a evidência era indireta, foi aumentando a nossa confiança, principalmente com outras coisas também que fala que aumentam a pressão intracraniana foi aumentando, e aí hoje tem uma verdade universal, né? Intuba de primeiro. A coisa mais importante é intubar de primeiro. Qualquer outra coisa que você fizer vai ser pior. Então, nada vai piorar mais a pressão intracraniana do que mais uma tentativa de intubar. Nada vai piorar mais a perfusão do que uma tentativa falha de intubar. Então, isso que mudou assim nos últimos anos. O conceito de sucesso na primeira intubação, ele virou prerrogativa principal. Aí essas coisas que inventam, que tinha um pouquinho mais de moda aí que a gente fazia, não era umas evidências indiretas foi caindo com o tempo, né?
Então não teve nada, viu, Nath? Nenhuma publicação relevante negativa, não. O que mudou foi foi deixando de ser feito mesmo por consolidar essas outras evidências. Eu fiquei curiosa aqui pensando, por que será que alguém ia estudar fentanil com ketamina juntos? Vocês não ficou pensando? Eu achei muito engraçado esse artigo. Quando o Luiz me mandou ele, eu fiquei tipo assim, meu mundo mudou, porque para mim era muito estabelecido de que tipo assim, não precisava de associar fentanil com ketamina. Eu acho que a motivação do estudo foi por assim, para testar mesmo a hipótese, né? Tipo assim, será que o fentanil ajuda na intubação e a gente não está sabendo, né? Vamos tentar comprovar isso. Só que o estudo não conseguiu comprovar. Teve os vieses, né? O problema lá uma amostra mais heterogênea, a diferença da capacidade dos hospitais de recursos. Mas no momento nada que a gente pense em fazer fentanil com ketamina mesmo. Mas eu não sei se contribui, porque se for pensar, o fentanil você vai querer usar justamente naqueles casos que a ketamina você não vai querer usar, por que alguém ia pensar de fazer as duas coisas juntas, sabe? Para diminuir a indução de fenômeno do despertar da ketamina. Você vai reduzir dose da ketamina. Porque a ketamina, a dose analgésica, ela acompanha a dose associativa. Então, você diminui a ideia de tentar diminuir, você usar dose. Essa é a mesma coisa que a Tofol, né? Você diminui doses para conseguir os efeitos semelhantes. Então, sinergia na analgesia sem esse efeito que a gente quer, né? Que a gente não quer da ketamina, né? Pois é, então é justamente para querer usar, né? Tipo assim, vou dar um jeito de usar ela mesmo no lugar que eu não quero usar, né? Mesmo o racional seria esse, o racional é diminuir. Tá. Tá ficando muito avançado aqui as dúvidas, né? A gente pode. Mas também. Alguém mais tem alguma dúvida? Pré-feriado? Todo mundo pronto para trabalhar amanhã? Ou pronto para sair? A Amanda fez um. Folga? Residente? Acho que é trabalhar, né, Amanda? Tipo, folga ou trabalhar? Trabalhar. Ufa, já tô achando que a gente tá errado. Escala boa esse. Nossa, o povo sai reclamando, trabalha demais. Só piora, né? Só piora. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar, então, né? Miguel ficou caladinho aí, só de ouvinte. Acho que o pessoal aí já explanou praticamente tudo aí. Eu gostei bastante da aula, as dúvidas eu percebi que agora as dúvidas a partir de agora vai aumentando mais, esse foge do escopo da aula no momento, aí a gente tem que sentar, estudar mesmo, depois juntar e talvez fazer uma outra sessão mais avançada, digamos assim. Porque aqui agora eu acho que explanou o básico, aí agora é cada um... A gente começa a confundir os meninos, né, Miguel? Porque, assim, tem muita coisa para a gente pode caminhar por uns caminhos complexos aqui, né? E a gente acho que foge do nosso escopo mesmo. Exato. Eu também acho isso. Muito bem. Então tá, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Carol, obrigado. Eu que agradeço. Se vestiu de gala aí para nossa sessão, né? Obrigada pela cabelos, maquiagem, muito bem. Obrigado. Inaugurou muito bem sua participação nas sessões didáticas. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchauzinho, gente. Boa noite.